Graça e paz, queridos irmãos, amigos. Estamos vivendo um momento bem delicado aqui, com muita correria, apesar de estar jubilado, né? Mas o Espírito Santo não nos deixa nos aquietar. É o tempo todo surgindo situações que temos que atender e por algum tempo não estamos podendo estar aqui pela madrugada, mas sempre que é possível eu chego lá, chego aí, né? Onde estamos juntos. Hoje eu queria abordar com vocês tentar encontrar uma resposta a uma pergunta bem significativa. A pergunta é a seguinte: quem foi que ministrou a vida de Jesus? Se nós encontrarmos a resposta adequada, vamos perceber que a mesma pessoa que ministrou a vida de Jesus, se ministrar a nossa vida, nós vamos viver uma vida semelhante à de Jesus. E pensando nisso, eu me lembrei de uma visita que Tomás de Aquino foi fazer, era o sonho dele, né? Ir lá no Vaticano, conhecer o Papa e conhecer o Vaticano e tal. E ele foi. Chegou o dia e ele estava lá, perplexo, né, com tudo aquilo que ele estava vendo. Então, se admirou muito com a Capela Sistina pintada a ouro, com o mármore que estava em todos os pisos daquele lugar, os copos de ouro, a prataria e os baús de tesouros, né? Porque naquela época a igreja financiava as grandes navegações e toda a riqueza explorada ali, ouro, prata, o que fosse, vinha para a igreja. E aí, nessa exposição de riquezas, né, o Papa lhe questiona, ele diz assim para ele: estás vendo, Tomás? A igreja não precisa mais dizer que não tem ouro nem prata. E aí o velho Tomás, padre e filósofo, lhe respondeu dizendo: Vossa Santidade tem razão. De fato, a igreja não precisa mais dizer que não tem ouro nem prata, mas, infelizmente, não pode dizer: levanta-te e anda, referindo-se àquele episódio na Porta Formosa, quando Pedro diz àquele paralítico: Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Então, hoje, com essa característica comum de Laodiceia, é, vivenciada por praticamente todos os espaços evangélicos, né? Católicos e cristãos de modo geral, tem nos colocado em choque, né? Nós que estudamos, que nos dedicamos e que ansiamos, né, por uma igreja poderosa, não apenas uma igreja rica. Não importa se ela seja rica ou pobre, o importante é que ela tenha o poder, que ela tenha a unção do Espírito Santo. Não a igreja, mas nós que fazemos a igreja, ok? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Quem foi que ministrou a vida de Jesus, né? Bom, nós precisamos urgentemente de uma igreja composta por verdadeiros adoradores, porque foi isso que Jesus disse a respeito do Pai, né? Que ele procura os verdadeiros adoradores. E hoje nós estamos num mundo, assim, usando como paradigma negativo a igreja laodiceana, que diz: rica sou, de nada tenho falta, enfim. Quer dizer, uma igreja que não vive o evangelho. E nós precisamos nos colocar, nos situar em outros lugares, porque tem um texto, né, que diz assim: aquilo que você é troveja tão alto que não dá para ouvir aquilo que você diz. Vou repetir: aquilo que você é troveja tão alto que não dá para ouvir aquilo que você diz. Okay? Esse foi o grande problema encontrado por Cristo na igreja de sua época, tá? E é o grande problema que ele tem encontrado antes da sua volta, da sua vinda, da sua segunda vinda,
é, no mundo cristão, no mundo evangélico. Isso dói, né? Dói tanto que ele se manifesta inúmeras vezes, né? Através da palavra, mostrando a sua tristeza e decepção pela igreja que existiu durante todo o tempo da sua luta, né? Com a igreja, querendo salvá-la, e que permanece até hoje, né? Essa igreja de aparência, né? Essas pessoas de aparência. Jesus mesmo disse, né? Quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé na terra, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, essa é a condição, né? Espiritual em que se encontra a igreja, naturalmente com raras exceções. Isso não vai mudar, ok? Nós vamos ter a, a chuva serôdia, mas a chuva serôdia vai alcançar a minoria, tá? É o remanescente que sempre existiu, ele vai continuar existindo, e é esse remanescente, como foi o remanescente da época de Cristo, que vai receber o poder, né? A grandeza do Espírito para concluir a obra. E é isso que precisamos buscar. Bom, então eu já quero apresentar a vocês, em alguns textos que comprovam isso. Eu escrevi há pouco tempo uma concordância, né? Temática da Bíblia, e lá eu fui lá buscar justamente os textos que quem foi que ministrou a vida de Jesus, né? Quem ministrou a vida de Jesus foi o Espírito Santo. Então vamos ver algum texto daqui que mostram isso, né? O primeiro texto é de Lucas, capítulo 3, verso 21. Olha só, e o 22. É aquele texto que mostra Jesus sendo batizado, né? Aí diz que ele orou, né? E quando ele orou, o céu se abriu, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele, tá? E aí foi ouvida uma voz no céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer, está todo o meu prazer, em ti eu me comprazo. Então, notem, Jesus orou, né? E o céu se abriu, e ele recebeu o Espírito Santo, que desceu sobre ele. Então, a vida não tem sentido sem essa porção do Espírito, né? E eu lembro aqui o que a Thalita falou ainda há pouco na lição, quando ela disse: olha, a porção de ontem não atende à necessidade de hoje. Ellen White mesmo diz que Jesus renovava a sua unção e o seu batismo todas as manhãs. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Por isso que estamos nesse lugar quase todos os dias. Os que podem estão aqui quase todos os dias, é, buscando, né? E não é só porque aqui recebemos, mas é a necessidade de buscar. Pode ser na sala, mas pode ser fora dela. É uma relação íntima, subjetiva, lá no lugar da nossa oração, no lugar do nosso encontro com Deus. Tá? Então, assim, aí vem outro texto, né? Mateus 4, verso 1, quando, logo depois do batismo, Jesus era conduzido, né, pelo Espírito Santo ao deserto. Tá? E ali é um confronto, Jesus se porta dignamente, humildemente e poderosamente. Você já conhece a história. Ali o Espírito Santo estava com ele, porque ele o levou até lá. Um outro texto está em Lucas 4, 18. Não precisa se preocupar em anotar, porque eu vou deixar com a Irlei e ela vai mandar para todos vocês aí, para vocês divulgarem e ampliarem esse trabalho que hoje eu apresento a vocês, tá? Aí vem Lucas 4, 18, 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui também foi o primeiro momento que Jesus se apresenta ali publicamente numa sinagoga, né? Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para evangelizar os povos. Então, o Espírito Santo ministrava a vida de Jesus. E se ele não ministrar a nossa vida, nós não vamos poder imitar a vida de Jesus. Não vamos agir como atendendo ao apelo de Paulo, que disse: olha, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, para ser próximo, para tentar acompanhar o ritmo de Jesus, nós precisamos do mesmo Espírito que ministrou a vida dele. Tá? Eu sempre tive essa curiosidade e quando eu descobri isso, logo preparei essa mensagem, né? Como foi isso? Será que o Espírito Santo ministrou a vida de Jesus também?
Está aqui, né? Aí Jesus diz: e enviou-me a curar os contritos de coração, é, e a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos hoje já prontos, porque estamos no ano aceitável do Senhor. Precisamos anunciar esse ano aceitável. Mas não adianta anunciar com aquele espírito que Tomás de Aquino encontrou lá no Vaticano. Não dá. Nós sabemos que temos uma igreja rica. Na verdade, não é só a igreja adventista, né? Praticamente todas as igrejas que temos visto hoje, acompanhado, nossas igrejas mães, são todas ricas também, né? Não falta nada praticamente no que diz respeito à materialidade, né? Temos igrejas suntuosas, né? Temos sons. Eu acho que eu estava ontem, né, na sala e o pastor Wagner falou disso, não era contra, né, a compra de sons maravilhosos de R$ 6.000, de R$ 90.000, sei lá, e essas coisas todas. Isso não nos falta, sempre há os recursos, mas falta o poder. E é isso que nós precisamos buscar. Vamos lá. Outro texto. Esse é um texto que eu gosto muito, inclusive tem um sermão só sobre essa parte aqui, né? Que é Atos 10, verso 38. Olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aí está mais uma vez a comprovação disso. E com poder, tá? E aí, depois disso, que é quando ele começa a ministrar, né? Ali depois do batismo, porque isso aconteceu no batismo, a unção do Espírito Santo, quando desceu, né? Ali e ouviu aquela voz. E então ele andou fazendo bem depois disso, tá? E curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se queremos um sinal de que Deus é conosco, né? A esposa precisa perceber que o Espírito é conosco, né? O marido precisa perceber, a esposa precisa perceber que o marido tem o Espírito Santo nele, né? Que o Espírito Santo é com ele, né? Os filhos precisam perceber que o Espírito Santo é com os pais, né? A comunidade onde a igreja está inserida precisa perceber que o Espírito está naquela igreja, o movimento que ela faz, a ajuda, a presença, a encarnação da comunidade. Então, esse é mais um texto, né? Então, dessa forma, o Espírito Santo garantiu o cumprimento de todas as profecias sobre Jesus, tá? Na presença dele no próprio Cristo, confirmando cada detalhe que foi anunciado no passado e confirmado na sua vida presente. Então, sobre a sua inspiração, Jesus ia confirmando detalhadamente todos aqueles anúncios proféticos. Eu fiz aqui um, um diagramazinho onde eu mostro o texto bíblico do Antigo Testamento e a confirmação dele no Novo. Eu não vou aqui ler, porque não vai dar tempo, é muita coisa, mas eu vou aqui citar só alguns deles, mas tem aqui uma quantidade absurda, né? Então eu começo, o Senhor seria descendente de Abraão, né? Aí está lá em Gênesis 3 e confirmado em Mateus 1. Ele herdaria o trono de Davi, Isaías 9, Mateus 1. Nasceria em Belém de Judá, Miqueias 5, Mateus 2. O tempo do seu nascimento, ali na plenitude dos tempos, ali precisamente acompanhando a profecia das 2.300 manhãs, Daniel 9, Lucas 2. Eu não estou dizendo os versículos, mas estão aqui. Depois vocês podem se apropriar. Isaías 7, confirmado em Mateus 1, que ele nasceria de uma virgem. Tá? O massacre dos infantes, Jeremias 31, Mateus 2. A fuga para o Egito, Oséias 11, Mateus 2. Seu ministério na Galileia, Isaías 9 anuncia isso. Jesus confirma em Mateus 4. Salmo 2, verso 2. Lucas 4, seria rejeitado pelos judeus, tá? A sua entrada triunfal em Jerusalém, que coisa mais linda. Eu escrevi uma música, né? Uma letra para uma melodia, descrevendo essa entrada de Jesus em Jerusalém e fazendo um paralelo com a entrada de Jesus no culto, na hora que nós estamos ali reunidos. Que coisa linda, ficou uma coisa assim, um paralelo lindo, né? Joguem suas vestes
joguem as vestes de orgulho no chão, né? E deixem Jesus entrar, alguma coisa assim. Ficou, eu até me arrepio quando eu lembro aqui. A entrada triunfal de Jesus, confirmada em Isaías 6 e em Mateus 21. Coisa linda, né? Aquele momento, montar no jumento e tudo mais. Salmo 41 seria traído por um amigo, né? Marcos 14 confirma. Seria vendido por 30 moedas. Mateus 26 e Zacarias 11. Tal dinheiro seria devolvido. Também está confirmado lá em Zacarias 11. Mateus 27. Aí Salmo 109 confirma. Judas seria substituído, né? Cristo seria ferido e cuspido. Isaías 50. Marcos 14. Sofreria vicariamente, né? Todo aquele sofrimento de Jesus. Está lá em Mateus 8, confirmando Isaías 53. Seria crucificado com criminosos. Tá? Tudo isso só aconteceu, gente, porque Jesus estava sob a ministração do Espírito Santo. Teria mãos e pés transpassados. Salmo 22 e João 19. Dar-lhe-iam fel e vinagre. João 19, confirmando o Salmo 69. Oraria pelos seus inimigos. Isaías 53, confirmado em Lucas 23. Teria o seu lado transpassado. Zacarias 12, João 19. Soldados lançariam sorte sobre sua túnica. Salmo 22, Marcos 15. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Êxodo 12, 46, Salmo 1, verso 34. Aliás, não, é Samuel 1, 34 a 20. Salmo 16 e Mateus 28, confirmando que ele ressuscitaria entre os mortos, tá? E ascenderia aos lugares celestiais, né? No Salmo 68 e em Lucas 24. Então, somente uma vida no Espírito, né, poderia levar Jesus ao cumprimento de todas essas profecias. Bom, agora eu queria analisar com vocês e expor aqui os resultados, né, do batismo e da ministração no Espírito Santo na vida prática de Jesus, que é o que nos falta hoje. Então, vamos refletir sobre isso atentamente. Primeiro, a maior parte dessas deduções eu peguei do livro de Augusto Cury, tá? O Mestre dos Mestres. Muito interessante. E achei que seria bom e profundo partilhar com vocês. Bom, sobre o seu caráter, ele simplesmente dizia, eu digo. Quando Jesus dizia, eu digo, era pesado. Os antigos disseram, não adulterarás, mas eu digo, se só pensar, já aconteceu o adultério. Jesus aprofundou, né, o relacionamento com ele a partir da nova aliança. Okay? Então, tudo se aprofunda na nova aliança. Tudo fica mais complexo, tá? Mais completo e mais profundo. Tá? Ele também disse, os antigos disseram não matarás, mas eu digo, se você disser palavras de ofensa com seu irmão, você já o matou. E aí ele vai aprofundando sempre com o que ele diz, tá? Então, assim, isso aponta para nós, que essa autoridade no que devemos, ou no que podemos dizer no dia a dia da nossa vida com nossos filhos, com a esposa, com o marido, tá? Com os relacionamentos no trabalho, na igreja, na comunidade. Okay? Não tinha nada para esconder. Tá? A vida íntima de Jesus coincidia com a vida pública. Não é como a maioria de nós, tá? Que é de um jeito no público, mas de outro em casa. Ouve os hinos lindos na igreja, mas ouve sons inapropriados em casa. Tá? Tem uma postura com o cônjuge lá na igreja, santinho, bonitinho, mão dada, mas lá em casa bate na esposa, ou é estúpida com o marido, enfim. Essas coisas que você já conhece, né? Dos sepulcros caiados, da raça de víboras. Isso tem a ver muito com a igreja contemporânea de todos os lugares, né? De todos os lugares.
O seu caráter na encarnação era perfeito, né? Era aquela pessoa que era uma referência, tá? Jesus era uma referência. Quando Jesus se aproximava e falava, poucas pessoas resistiam. Jesus era aquela pessoa que se aproximava para enriquecer o outro. Nós vivemos num tempo que pessoas gostam de empobrecer o outro. Entram na vida do outro para empobrecer, para matar, para destruir, para fazer o trabalho que Satanás faz, né? Que nem sempre é tirar a vida, literalmente, mas é sugar essa vida do outro, tá? Um outro aspecto é a obra passiva, né? Eu falei agora de algumas coisas ativas dele, mas assim, uma das coisas mais lindas que eu achei quando eu fui estudar esse assunto foi sobre a obra passiva de Jesus. O que Jesus pensava, né? Aquilo ali tinha efeito prático, mas era só o pensamento, entendeu? O seu olhar, gente. Eu acabei de escrever também uma música para minha esposa. Tá lá no meu canal. Eu recomendo que vocês assistam lá. É, ficou muito lindo, gente. É, eu tento mostrar naquela música o efeito do olhar de Jesus. Quer dizer, não é nada, é só o olhar, entendeu? Aquele olhar que o Apocalipse diz que é como que penetra o íntimo da alma, que é como chama de fogo, tá? Mas é também suavizante, é, tocante, tá? É só lembrar do olhar dele para aquela mulher que seria morta, apedrejada, né? É só lembrar do olhar dele para Zaqueu, dizendo: hoje eu vou cear na tua casa. Zaqueu não entendeu, meu Deus, como? Como um homem como eu, né? Eu sabia que ele era um dos maiores pecadores. Como alguém pode olhar para mim e ainda querer cear na minha casa? Puxa vida. Aí você vê olhar para Pedro, né? Pedro todo errado, negando Jesus. E Jesus não diz nada, só olha. Eu tento explorar isso, né? Nessa música que Rosinha canta e está lá no YouTube. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá. O silêncio, né? O silêncio. As respostas que muitas vezes queriam arrancar dele, ele não respondia. Ficava calado. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso em momentos de pressão assim, né? Quando alguém, né? É como Davi pediu para Deus, Senhor, contém meu ímpeto e os meus lábios, né? Cara, isso é muito importante. Jesus fazia isso, né? Naquela hora que ele podia expor sua maior ira, né? Contra Pilatos e tantos outros que batiam no seu rosto e diziam, fala, diz alguma coisa. E ele silenciava. E o seu olhar penetrava na vida de cada um, deixava eles desconcertados, né? O silêncio, o descanso, né? Jesus chamava de vez em quando a turma para descansar. Aquele descanso falava muito, mas não era uma obra ativa, era uma obra passiva, né? O seu sofrimento, a sua dor, as pessoas percebiam, né? Poxa, quando disseram para essas obras que tu faz é Beelzebub, expulsa em nome de Beelzebub. Que pecado com o Espírito Santo, hein? Quantas coisas duras disseram para ele. As pessoas percebiam o seu sofrimento. Ele não dizia nada, era só o sofrimento dele. Então aquilo tinha uma ação ativa nas pessoas, mas não era uma ação ativa. Era só a lágrima. Jerusalém, quantas vezes quis eu te juntar? Jerusalém que mata os profetas. Eu nunca te deixei. Né? Isso é duro demais. É que a igreja hoje é uma igreja com uma tremenda carência de empatia. A igreja não chora mais, né? A igreja precisa do toque do Espírito Santo para que as lágrimas lhe venham e sinta a dor que Jesus sentiu. Isso é muito difícil, é muito incomum. Você vê, né, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo e as lágrimas que ele guarda no seu odre, né, vindo aos seus olhos. Enfim, a cruz, Jesus ali na cruz, era uma obra passiva, ele só estava na cruz. Mas aquilo, né,
tocou o centurião, que foi relatado, mas além de muita gente que foi tocada naquele dia que tudo se escureceu, que houve o terremoto. Jesus na cruz ali, parado e convertendo, tocando vidas, salvando pessoas. A tumba lá com o seu corpo, a tumba com o seu corpo. E a pedra ali, uma obra passiva. Ele não estava fazendo nada, ele estava morto. Mas aquilo ali movia o coração de muita gente, moveu o coração de muita gente. Alguns até foram lá, as meninas foram lá e depois encontraram a tumba vazia. Então, a tumba vazia também é outra obra passiva, é outra obra passiva de Jesus. Né? Coisa linda, né? Não tem mais ninguém lá. Hoje nós temos muitas tumbas famosas no mundo inteiro, tá? Pelo que está lá dentro, né? A menor fez quarto, né? A princesa Isabel aqui no Brasil, e Dom Pedro, enfim, tantos outros, né? Famosos. O pessoal vai lá na tumba visitar. São tumbas famosas pelo que contém ali. Mas a mais famosa de todas é a mais famosa de todas, justamente por estar vazia, por não ter ninguém mais lá. Jesus não estava mais ali. Sua obra passiva, que coisa linda, né? Ele mexe, ele converte, ele impacta, não só pelo que ele realizou no dia a dia na prática, mas também pelo que ele não fez, pela sua obra silente. É bom pensar sobre isso e ser tocado pelo Espírito Santo também por conta disso. Bom, eu quero também mostrar a vocês a ministração de Jesus, a unção dele pelo Espírito Santo, no ministério que ele exerceu. Tá? Então, vemos ali a cruz e o reino de Deus foi a sua principal mensagem. Então, a mensagem ministrada por Jesus, né, era a cruz e o reino de Deus. Né? E isso é uma chamada para nós, pregadores, muitos, que hoje vai para a internet, usa pouca coisa da Bíblia, usa um texto ali para começar e sai virado falando de outras coisas. E a gente fica querendo encontrar a raiz da coisa lá, o começo, querendo entender o que tudo isso tem a ver com aquilo que ele começou. Então, assim, são sermões temáticos baseados na internet e alguma outra coisa, mas falta a palavra e falta Cristo ali. Ele tem que ser o centro da pregação. Queremos ouvir isso, né? Quem ouve e quem prega precisa pregar isso. Aí vem os milagres que ele realizou, né? Era um ministério poderoso, dando vista aos cegos, paralítico andando, ressuscitando mortos. Tá? Pode ser que não consigamos fazer isso, mas vamos fazer o que ele nos der poder para fazer. Tá? Porque o poder dele, ele dá a quem quer, quanto quer e quando quer. E ele precisa ser renovado. Lembre-se do que a Thalita falou, né? A porção de ontem não vai resolver o problema de hoje. Eu tenho que me levantar e renovar. Tá? A ressurreição dele, ok? A promessa da segunda vinda, ok? A coragem de Jesus, era um ministério de coragem, e hoje nós precisamos de um ministério de coragem. Eu vejo um pastor Wagner, esse ministério, de vez em quando o pastor Wagner diz algumas coisas aqui que tem que ter coragem para dizer aí, viu, neguinho? Agradeço a Deus você terem pastor Wagner na liderança, na unção, porque nem todo ministro vai ter a coragem de dizer o que ele diz aqui para a gente. E é público, tá? Períodos de retiro, ele sempre, quer dizer, não era aquele ministério louco, porque Deus não está interessado nisso. Bom, vem aqui, vamos repousar, vamos fazer oração, vamos buscar aqui algo mais da palavra de Deus, vamos ter uma vida de adoração, não só na igreja, mas também na casa, e por onde andarmos, uma vida de Ele sempre ali na mente, tá? Adorando a Ele, falando com Ele, não só na oração formal, mas no dia a dia, é um amigo. Ó, de vez em quando eu estou falando sozinho. Não sei se alguém um dia me pegar falando sozinho, porque eu digo falando sozinho entre aspas, né? Porque eu não estou falando sozinho, né? Lógico, eu não vivo falando assim, vão pensar que eu estou louco, mas ocasionalmente me vem ali, eu estou no carro em algum lugar, eu bato um papo com Jesus ali, troco uma ideia. Eu falo mesmo, entendeu? Só que não tem ninguém ali, né? Assim, visivelmente. Então alguém pode até me ver. Então, se você um dia me ver encontrar assim, meio louco, entre aspas, porque eu estou batendo um papo ali reto com Jesus, entendeu? Então, coragem, esse período ali de retiro, e, e um ministério que deixou de ser centrípeto, que foi o ministério que ele liderou, na Nova Aliança,
Na nova aliança, muda tudo, tá? E, por favor, não venha dizer para mim que não, é só um reforço da primeira, eu não sei o que, nada disso. Paulo diz que caducou, tá? E que Jesus trouxe aliança maior, muito mais profunda e muito mais poderosa. Quem está dizendo é Paulo, não sou eu. Então, entenda, estamos na aliança mais profunda. Inclusive, muda o método, que era centrípeto, ou seja, Deus teria uma nação ali que atrairia a nação ali naquela região de Canaã, por onde passava todo mundo. O comércio ali era uma loucura. Era um lugar de passagem. Agora, quando Jesus vem, é o regime, é o método centrífugo, é centrifugadora, liquidificador, entendeu? É espalhando. Se você não tampar o liquidificador ali, sai tudo. Então, assim, é a igreja que está ali numa comunidade e que precisa encarnar nela, que agora é ide, ide. Inclusive, eu estive agora há pouco num concílio aqui de missões e eu vi me fugiu o nome do pregador, perdão por isso, mas me ficou na minha mente o que ele falou, que essa coisa sair para o interior, que fala muito isso, e Ellen White fala, e a Bíblia também deixa isso claro, que Jesus não foi uma ideia de Deus a multiplicação das cidades, a multiplicação de pessoas reunidas, milhões e milhões num lugar só, não. Aí, por isso, vem a ideia de que vamos para o interior, porque lá a vida é melhor. E é certo, está tudo certo. Mas não precisa ir todo mundo. Se todo mundo for para o interior, não fica ninguém na cidade. Tá? Aí, aqueles que são defensores, mostram Ellen White com vários textos dizendo saiam das cidades, vão para o interior. Esquece que Ellen White escreveu muito mais textos dizendo entrem nas cidades do que saiam delas. Então, é uma coisa que a gente precisa parar para entender melhor. Esse é o regime centrífugo, tá? É entrar lá, é ir para lá. Então, a igreja que está numa comunidade, ela tem que se fazer presente naquela comunidade. Não adianta ficar ali dentro, cercado por muros, tá? Tem que tirar as barreiras e encarnar como Jesus encarnou. Essa é a ideia. E eu não estou falando para a igreja, estou falando não só para a igreja, mas para nós como pessoas e adoradores. Temos que chegar lá, tá? Bom, agora vamos trocar uma ideia rápida aqui sobre o estilo de liderança de Jesus, né? Todos nós temos um nível de liderança. Os níveis variados, mas todos nós temos. Nós nos chamamos para liderar uma causa, ok? Estar à frente dessa causa. Minimamente na sua casa, né? Você liderar isso, ok? Então vamos lá. Estilo de liderança, tá? Mandava fazer e fazia. Não é aquele que dizia, não. Era como o rei na guerra, ele ia lá na frente. E no dia que Davi vacilou, encontrou a mulher lá e foi aquela queda, foi a desgraça na vida dele. Aquele dia ele não foi para a guerra. Tá? Capacitação, discipulando pessoas, é o discipulado. Veja o que Jesus fez. Pegou aparentemente as piores pessoas da região ali, né? Pescadores, gente simples, né? E fez desses homens receptáculo do Espírito Santo e eles conseguiram imitar Jesus em muita coisa. Se queremos um ministério na nossa vida próximo do que Jesus foi quando encarnou aqui, precisamos daquele que ministrou a vida de Jesus, que o fez agir nesse estilo de liderança, tá? Ele foi obediente ao Pai até a morte, tá? Quer dizer, ele era um líder que sabia ser liderado, que hoje, no meio das igrejas, geral, inclusive nossas, tem um monte de líder que quer muito liderar, mas não gosta de ser liderado. Então, isso é uma lição que nós precisamos aprender. Jesus era submisso e enfatizava o seu líder, né? Ele dizia, não, de a hora é o Pai que sabe. As palavras que eu estou usando é o Pai que me dá. A obra que eu estou fazendo é porque Ele mandou fazer. Então, Jesus mandava, mas Jesus também obedecia. Ele sabia ser líder e sabia ser liderado, coisa que falta hoje para muita gente. Tá? Viveu no anonimato a maior parte da sua existência. Porém, quando ele se manifestou, revolucionou o pensamento e a vida dos seres humanos. Ele tinha capacidade de considerar a dor de cada ser humano como se fosse a sua. Vocês estão entendendo o que eu falei ainda há pouco? Que às vezes nos falta lágrima, nos falta vibração, porque se eu estou ali num ambiente de adoração e estou na presença de Deus, e ele disse: o reino de Deus está em vós. Então, ali é para alegria, né?
E eu sinto muitas vezes falta dessa alegria, tá? Falta dessa vibração, né? Tanto de encarnar ali com Jesus, né? Sentir a alegria que ele sente, adorá-lo, mas também a alegria do outro e também a dor do outro, tá? Essa empatia, né? Gritar na igreja, aleluia, glória a Deus mesmo, não ter vergonha disso. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender com os pentecostais. Eles fazem isso com uma naturalidade, tá? Isso nos falta na igreja, a vibração no canto, tá? Um amém, um glória a Deus. Tá? Vamos lá. Não frequentou os bancos de uma escola, nem cresceu aos pés dos intelectuais da sua época, mas foi mestre em uma escola em que muitos gênios são apenas aprendizes. Essa é outra frase que Cury usa no seu livro, O Mestre dos Mestres. Amava e protegia seus liderados. Hoje nós estamos vivendo numa época tão difícil, porque, coincidindo com o que Jesus profetizou, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então está todo mundo naquela pirão pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, estamos vivendo um tempo que as pessoas não se incomodam muito com o outro, não. É cada um cuidando de si, mesmo no meio evangélico, inclusive no meio evangélico, né? Falta esse interesse pelo outro, tá? Saber se colocar no outro, proteger aqueles que são seus, tá? Defender. Jesus defendia, né? E compreendia muito, né? Os dois meninos lá pedindo para estar num lugar especial com ele, né? A atitude de Pedro de vez em quando se exaltando. Jesus sempre teve paciência. Algumas vezes falou duro, mas estava ali, porque ele compreendia, ele sabia o sentimento do outro, tá? Então ele amava e protegia seus liderados. É uma coisa que tem faltado muito hoje nos líderes, naqueles que lideram, de pensar não somente em si, mas pensar no outro, cuidar do outro, ok? Eu inclusive, não estou com ela aqui na minha mão, mas eu escrevi recentemente uma meditação, um devocional para pastores. Por quê? Porque eu notei que na obra, na nossa igreja, tem devocional para todo mundo, para infantil, para juvenil, para adolescente, para jovem, para família, para pessoas de modo geral, né? Mas não tem uma devocional para o coitado do ministro que tem que ministrar toda essa turma de nó cego, entendeu? Toda essa turma problemática, a gente tem que ministrar quando está no distrito, quando está no departamento, quando está em todo lugar. E cadê a nossa? Não tem. Aí por isso escrevi, a bichinha está ali pronta, para isso, porque pensando neles, eu fui 40 anos, mais de 40 anos, ainda estou trabalhando na obra do Jubileu, mas toda semana estou em algum lugar nesse país, trabalhando especialmente com família, né? Então tem sentido que os meninos precisam de alguma coisa. Então, como líder deles que eu fui por muito tempo, né? Trabalhei no departamento de educação, né? Trabalhei aqui formando, aqui no Uniaene, no seminário, formando pastores, eu fui sentindo, né? A necessidade que eles têm de um material que eles possam chamar de seu. É o meu devocional. Aqui eu encontro alguma coisa que pode dar um alento para mim, pode me ajudar a me compreender melhor, compreender a obra e tudo mais. Então tá aí. O que mais? Isso, olha só. Nada poderia abalar a sua motivação para salvar o mundo, nem mesmo a morte foi capaz de detê-lo. Ok? É por isso que eu continuo hoje trabalhando na obra, porque eu estou vivo, né? Estou bem, estou com saúde. Eu vou ficar aqui aposentado no meio das traças e da ferrugem e da poeira e das teias de aranha envelhecendo? Não, enquanto a vida, eu e minha esposa estamos aí, ministrando, trabalhando e lutando, tá? Até quando não tiver mais condições, né? Jesus fez isso até quando não tinha mais condições. Mataram ele, acabou. Então, quando chegar a morte, a gente para, mas enquanto tiver respiração e disposição, às vezes não precisa nem, como está hoje o mundo interativo, você pode até, se não quiser sair, andar por aí, quando tiver realmente uma situação de dificuldade, de alguma comorbidade que me impeça de até sair de andar, tem aqui, como eu estou agora aqui, ó, estou parado. Se eu tivesse doente aqui, em qualquer condição, dá, pelo menos para chegar aqui diante de uma tela e estar conversando com vocês.
porque é um prazer e é possível para qualquer um. Então, hoje, nós temos um recurso que Jesus não tinha na época, que é essa interatividade. Tá? Bom, bom, a ministração do Espírito Santo foi o que fez de Jesus o desejado de todas as nações. Entendeu? Se você e eu, se nós conseguirmos a mesma ministração, o mesmo privilégio, buscando cada dia, se inspirando, ligado nisso, nós também seremos pessoas amadas demais, queridas demais, desejadas demais. Quem não quer um marido como esse, uma esposa como essa, um filho como esse, ok? Um pastor como esse, um membro, um adorador como esse, uma pessoa de comunidade como essa é queridíssima, amada. Lógico, vai ter sempre os inimigos de pessoas que vão falar mal, vão lhe atacar, como atacaram Jesus, né? Se atacaram ele, vão atacar também os seus discípulos, né? Os seus seguidores. Mas então tem aqui uns textos que eu tirei justamente do livro intitulado Desejado de Todas as Nações, porque ele foi e é o desejado de todas as nações. Então vamos lá, para fechar essa nossa reflexão, é, rapidinho, ele diz aqui, ó, ela diz, a Ellen White, autora do livro Desejado de Todas as Nações, falando sobre a Samaritana. A ouvinte samaritana tremeu. Misteriosa mão estava voltando as páginas da sua vida. Olha que coisa linda. Apresentando aquilo que esperava manter sempre em oculto, como segredo. Quem era esse que podia ler-lhes os segredos da vida? Ela pensava, né? Então, acudiram-lhe pensamentos da eternidade, do juízo futuro, quando tudo que é agora oculto será revelado. A esse clarão despertou a consciência e ela se entregou sua vida a Jesus e se tornou imediatamente uma missionária, uma discípula. Outro texto que está na página 134, está tudo aqui para vocês, tá? Vou mandar para vocês. Ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Okay? Então, essa coisa que os fariseus usavam e que muita gente ainda usa, né? Na igreja, muito preconceito, muita coisinha, muita regrinha, muita torá oral, porque eles, além da lei que já estava lá, eles inventaram torais orais, né? E hoje em dia, muita gente na igreja, de todo lugar, anda criando essa torá oral. Jesus quebrou tudo isso, tá? Outro texto, página 74, diz: encontrava os domínios da religião cercados de alta muralha de exclusivismo, típico da Igreja Laodiceia, tá? Rica sou, não tenho falta, nós somos salvos porque temos lei, porque temos o sábado. Isso não vai salvar ninguém. Vai salvar é o espírito contrito. É um verdadeiro adorador. É a unção do espírito cada manhã. E a vida prática disso. Me mostre a sua fé sem obras, e eu vou mostrar minhas obras com fé. Foi o que o Tiago disse. Então é a junção dessas duas coisas, né? O crer e o mover-se, influenciado pelo crer. Tá? Então, aqui, ele diz isso. Ele encontrou a igreja dele, na época, os domínios da religião, cercado por outra muralha de exclusivismo. Somente nós temos a Jesus, somente nós nos salvamos. Só a nossa igreja pode se salvar, só se tiver em nossa igreja. Deus tem um povo que, ovelhas que não são desse aprisco, Deus tem remanescente em todo lugar. Tem que lembrar de Ciro, um ungido de Deus. Tem que lembrar de Nabucodonosor e de tantos outros casos bíblicos que não é lá de dentro do povo de Deus, né? Aí ele diz, esses muros de divisão, Jesus derribou, tá? Derrubou tudo. No seu trato com os homens, ele não perguntava qual é o seu credo. Você é adventista, é da Assembleia de Deus, da Universal? Você é testemunha de Jeová? Não. Você é católico? Você é não confessional? Você é ateu? Jesus não perguntava. Qual igreja você pertence? Ele não perguntava. Ele exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitavam de seu auxílio. Eu estou aqui. Quer estudar a Bíblia comigo? Vamos estudar. Pode ser de onde for. Então, está com fome, está necessitado, está precisando de uma visita, quer uma consulta? O que puder fazer, tá? Vamos lá. Obreiros evangélicos, página
eu não tenho aqui a página, mas é de Obreiros do Evangelho. Ninguém precisava de consultar os instruídos doutores quanto ao sentido do que ele dizia. A sua linguagem era simples e direta, né? Não embaraçava o ignorante com misteriosos raciocínios, nem usava palavras fora do comum ou eruditas, né? De que as pessoas não tivessem conhecimento. Tá? O maior mestre que o mundo já conheceu foi o mais definido, simples e prático em suas instruções. Voltando ao desejado, página 108. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, estou fechando, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Gente, Ellen White não está falando aqui de inerrância. Tá? A palavra perfeição, que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? E Jesus retomou, ser perfeito como meu Pai é perfeito. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito é como um verbo no gerúndio. É uma ação não terminada, entendeu? Andando, partindo, chegando, ok? Então, se aperfeiçoando, é como diz o provérbio, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tá? É ali onde você vai encontrar a presença de Cristo e ele vai nos revestir de incorruptibilidade. Aí acabou, aí não vai ter mais pecado. Então nós, quando estamos na unção, o nascido no Espírito, a Bíblia diz que não vive mais pecando. Ele peca, mas é circunstancial. Ele sente a culpa, ele busca a Deus, ele pede arrependimento, ele pede perdão, e aí o coração dele é limpo. Jesus está no santuário imputando justiça e pureza todo o tempo. É por isso que só os puros de coração entrarão no céu. Ok? Não é que ele esteja sem nenhum pecado, é que Jesus tira o pecado que tiver ali. As poucas manchas, a raridade, que é o nascido do Espírito pecar. Tá? Aí ela diz, enquanto a ele nós estivermos ligados pela fé, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Tá? Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a mesma que ele se apoderou da ministração do Espírito Santo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Ou seja, seja aquele rapaz, aquela menina, aquele homem, aquele cristão, aquele adorador, que é referência na vida e na comunidade onde estão as pessoas, onde nós vivemos, tá? Na verdade, vos digo, João 14, verso 12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas. E é isso que nós vimos na vida dos discípulos, né? Jesus não batizou 7.000 pessoas, 2.000 pessoas, numa só conversa ali, pelo menos não foi registrado, ok? Jesus não, o ministério de Jesus foi limitado ali àquela região. Olha o ministério de Paulo. Paulo fez uma obra maior do que a de Jesus, muito mais ampla, pelo menos no sentido quantitativo, não há dúvida disso. Tá? Então Deus está nos chamando hoje a fazer as obras que ele faz, que ele fez através do seu Filho Jesus. Então, para nos aproximarmos dos ideais de Cristo, da vida que ele levou, temos uma vida semelhante, nós precisamos da mesma ministração daquele Espírito que ministrou a vida de Jesus. Eu não sei quantos estão me vendo, né? Eu não tenho aqui as janelinhas, que eu não tenho aqui o... agora sim eu vi, estou vendo várias janelas ali, e eu quero perguntar a vocês, quantos de nós nessa manhã está sentindo aquele desejo lá no fundo do coração, ardendo, e a vontade de ter uma vida semelhante à vida que Cristo teve aqui nessa terra, encarnando nesse mundo? Levanta a mão aí que eu quero ver, que Deus seja louvado. Amém. Vamos fazer uma oração juntos? Oremos. Obrigado, Pai querido, por teu amor e cuidado. Obrigado pelas palavras que trouxestes hoje para partilharmos com teu povo. Obrigado pelo toque das brasas vivas do teu altar em nossos lábios. Que essas brasas toquem também os lábios daqueles que nos ouviram nessa manhã e que eles possam guardar no coração e expor para fora, para a vida de outros. Que sejam tocados diariamente pelo mesmo Espírito que ministrou a vida de Jesus. Que esse Espírito Santo também ministre a nossa vida.
e nos faça alcançar os lugares altos, viver por eles, nos preparar para esse lugar. Essa bênção nós pedimos e te agradecemos no doce nome do Rei dos Reis, do Cordeiro que vive e reina para sempre. Amém.